Meu nome é Débora Sru e depois de tudo que eu passei, eu levava uma vida completamente diferente. Hoje a minha visão é outra de mundo, de conceito, de valores. E o meu propósito é levar alívio, paz, alegria, tudo que me foi dado através da minha arte, que eu descobri como uma grande terapia para minha alma. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. E aí, depois que eu fiquei doente, uma das minhas maiores preocupações era fazer com que a minha família tivesse uma vida normal, né? Porque a minha vida já seria diferente a partir do momento que eu estava completamente surda. E aí eu passei a fazer parte de um grupo de surdas, e muitos surdos também começaram a me seguir no Instagram. E como eu posto meu dia a dia, eles começaram a questionar como que você consegue conviver com seus amigos, ir para uma festa, ir para um samba, sem ouvir nada. Então, assim, o que eu sempre falei e sempre pedi a Deus é que eu aceito, nunca questionei, né, as sequelas da meningite, porque eu acho que Deus tem propósito em tudo e eu acho que isso era realmente para mim. Mas eu sempre falei com Deus, a partir do momento que eu saí daquele hospital, falei, caramba, eu quero viver o máximo que eu puder viver e eu quero que a minha família tenha a qualidade de vida que eles tinham antes, sabe? Que meus filhos não sintam essa condição nova da mãe, que eles possam ser felizes normal, tendo uma mãe surda, como eles eram antes com uma mãe ouvinte. E aí, 3 meses depois, a gente foi para o Beto Carreiro, a gente acampou. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes é bem difícil para mim. Mas quando eu olho para eles e eu vejo eles realizados, felizes, isso automaticamente me atinge de uma forma boa. Então, assim, acaba que o meu esforço, né, muitas das vezes no início era um grande esforço estar num ambiente barulhento, ruidoso, e eu ainda em adaptação.
Logo depois, quando eu concluí aquele dia, eu falava, caramba, foi muito bom, sabe? Então assim, eu acho que Deus renova toda manhã, toda noite, o que a gente vai fazer no dia seguinte, e Ele tem me dado esse suporte. E o que eu falo assim para as meninas quando me perguntam, cara, eu falo, a gente tem que se esforçar, porque eu tinha 2 caminhos. Um, de me prostrar. Tô tonta, tô surda, né? Não uma surdez de nascença que você, querendo ou não, você vai se adaptando àquilo dali, apesar de, é claro que o ser humano foi criado para ser perfeito, né? Com todos os seus sentidos. Mas assim, quando você vai perdendo gradativamente a surdez, a sua audição, você vai se adaptando melhor. No meu caso, eu abri os olhos e eu estava surda. Então assim, é uma agressão ao corpo, à sua mente, ao seu psicológico muito grande. E é uma agressão para minha família, sabe? Eles se depararem com a mãe, chamar pelo nome da mãe, a mãe não vai escutar. Isso foi muito complicado. Então todo esse sofrimento, quando eu estava caladinha, sozinha, eu falei, eu vou sofrer o que eu tenho que sofrer sozinha, quietinha, porque eu não preciso que os meus filhos, o meu marido, a minha mãe sofram junto comigo. Então assim, a minha maior missão, depois de tudo isso, né, além de ser muito grata a Deus por ter sobrevivido, é fazer da minha vida uma vida normal, como eu tinha antes, sabe? Fazer tudo que eu puder. E com isso também vieram outras coisas inesperadas, como a pintura, como crochê, como arte, né? Assim, eu sempre gostei de arte, sem saber que gostava. Quando a gente foi a Paris e a Itália, meu marido não queria museu nenhum. E eu queria andar em todos os museus. Eu fui para o Louvre sem entender de arte, né? Porque é algo muito complexo. Eu fiquei extasiada, eu queria ficar dentro do Louvre, eu não queria sair dele. E depois, nos outros museus, o Uffizi, a gente foi para Florença, que é o berço do Renascimento. Eu vi grandes obras de Leonardo da Vinci, então eu fiquei assim, apaixonada. Mas assim, nunca, não passava pela minha cabeça, nunca em pegar um pincel. E aí, quando eu estava completamente surda, antes do implante coclear, né, eu fui ao shopping comprar telas para os meus filhos pintarem. E eu não escutava nada. Se caísse uma bomba, eu não escutava nada. Meu marido me levou lá no shopping para dar uma volta e aí eu peguei 3 telas. Meu marido falou, ué, mas por que 3 telas? Eu falei, eu vou pintar. Tipo assim, algo muito inusitado. E aí eles estavam ali naquele balancinho ali, na rede, conversando. Olha, a sensação de você estar surda e ficar olhando para os seus filhos conversando com seu marido e tu não escutar nada. É muito bizarro, é muito triste. Eles estavam conversando. A pior coisa, né? É você querer ouvir a voz deles. E você só não consegue ouvir nada. É você querer fazer parte daquela conversa. Ouvir a voz do seu filho. É algo assustador. Você não ouvir mais. E aí, eu peguei aquela tela e fiquei sentada aqui pintando. Peguei uma imagem de uma praia que eu amo. Natureza, eu amo pôr do sol, montanhas, enfim. E aí eu fiz uma praiazinha. E uma artista que é muito querida minha, Cândida Ferreira, ela é maravilhosa, pinta muitos anos, professora. Ela falou, Débora, foi você que pintou? Eu falei, foi. Ela, olha, Débora, não para, porque está lindo. E assim foi, entendeu? E aí eu comecei a pintar e
todo sentimento, sabe? Eu comecei a pintar salmos, eu comecei a pintar uma mulher que representa muito o que eu tô vivendo, né? Que é a florescer. Ela é livre, mas ao mesmo tempo ela tá mudando, né? Florindo, ela não tem as orelhas, enfim. Eu comecei a pintar aleatoriamente, sem ter nenhuma técnica, e eu pretendo muito seguir isso, sabe? Eu gostaria muito de fazer cursos e me aperfeiçoar, porque é uma coisa que eu amo muito fazer. Calma, não dá pra tirar agora. E vai ficando só um detalhe onde você quer. É maravilhoso esse detalhe que essa folha de ouro dá no quadro. Bom, e eu que sempre fui uma pessoa muito musical, né? Eu acordava ouvindo música, eu trabalhava ouvindo música, amava sair, amava, enfim. E aí, de uma hora para outra, você sabe que você não vai poder mais ouvir música. E eu acho que eu acabei transformando essa vontade de continuar ouvindo música, de alguma forma, através da pintura. Teve um dia que eu acordei e eu já estava perdendo até a minha sanidade aqui. Falei, Val, a minha cabeça vai explodir. Eu preciso correr para o hospital. Uma dor de cabeça muito, muito forte. E aí eu fui para o sofá me despedir dos meus filhos. Falei, filho, a mamãe vai para o hospital, fala para a mamãe que me ama. E aí eu ouvi pela última vez a vozinha deles falando que me amava. E ali eu já sabia que ia acontecer algo muito ruim. Porque estava realmente avassaladora a dor. Corri para o hospital e ali com a minha mãe eu entrei em coma. E ali no hospital eu fui medicada e eu entrei em coma. E a última frase que eu ouvi foi alguém segurando a minha mãe falando, você precisa ser forte. E eu apaguei. Apaguei completamente, fiquei assim durante 4 dias. E os médicos achavam que pela minha tomografia, pela ressonância, tinha muito ar no cérebro. Então eles achavam que as sequelas seriam terríveis ou que eu viria, né? Provavelmente iria morrer, não ia ter. Tanto é que eles liberaram a minha família inteira para me visitar. E aí, quando meu marido foi lá na sexta-feira, no sábado ou no domingo, agora eu não me recordo, quando ele chegou lá, eu não reconheci ele. Ele me dava, ele estava me dando iogurte e a médica falava, olha quem está com você. Eu olhava para ele, ele já estava chorando e eu falava, quem é? Para mim era um enfermeiro. E estava o meu marido e a minha mãe. E ele falou, Débora, foi a pior sensação da minha vida inteira, olhar para você e você não me reconhecer. E milagrosamente no dia seguinte eu senti um calor na minha mão, era a mão dele. E aí quando eu abri o olho, que eu olhei para ele, foi como se eu visse algo assim extraordinário. Quando eu olhei para o meu marido, eu falei, nossa, como eu te amo, fica aqui.
Então, tipo assim, ali pra mim foi muito, muito bom quando eu acordei do coma. E mesmo assim foi muito difícil, porque eu fiquei 4 dias amarrada, deitada, enfim, muitas coisas aconteceram ali. Foram 10 dias de leito, né? Isolada no CTI. E pedindo a Deus constantemente para que eu conseguisse sobreviver, ver meus filhos. E Deus ali, naquele momento, realmente estava comigo o tempo inteiro, né? Eu tive certeza absoluta de que Deus estava comigo. As pessoas chegavam dentro do CTI com um semblante de pavor, de desespero, e eu estava tranquila. Depois de 2 crises de pânico que eu tive na minha vida, 2 depressões pós-parto, né, que desencadearam o síndrome do pânico e a ansiedade. As pessoas se preocupavam com a minha cabeça deitada num CTI lutando para viver. E quando elas chegavam, elas encontravam uma pessoa completamente em paz. Então, assim, não dá para entender. Eu não consigo entender. Se você me perguntar, Débora, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, né? A minha única explicação é que Deus estava o tempo inteiro ali. O tempo inteiro cuidando para que, minha filha, você vai passar por tudo isso, mas eu vou te dar a paz. Eu vou arrancar a ansiedade, eu vou arrancar a angústia e você não vai sentir isso. E é impressionante como eu passei esses dias todos lá de uma forma positiva. Eu tive que passar por 2 cirurgias, né? Uma cirurgia para fechar uma fístula que estava aberta no meu cérebro, enfim. E eu fui muito bem, sabe? Onde as pessoas estavam nervosas, eu acalmava, gente, calma, vai dar tudo certo, porque eu tinha essa certeza dentro de mim, né? E depois, finalmente, depois que todo mundo... E depois eu consegui fazer a cirurgia do coclear, que é o implante coclear, que é esse dispositivo, né, maravilhoso, que é uma tecnologia muito maravilhosa que faz com que a gente, através de impulsos elétricos e eletrônicos, possa voltar a ouvir os sons do mundo. Essa cirurgia tinha que ser muito rápida, porque a meningite, ela, além de matar todas as células auditivas, ela estava ossificando a minha cóclea. Se não conseguisse colocar todos os eletrodos, eu não conseguiria ouvir. E aí o meu médico, o Dr. Felipe, maravilhoso, ele correu com tudo também, meu marido. Quando a gente foi operar, ele se sentiu muito cansado e muito... Ele ficou muito frustrado, porque já estava muito ossificada a minha cóclea. Eu não soube, mas eles estavam muito para baixo com o possível resultado, que não seria tão bom. E quando eu fui finalmente fazer a ligação da parte externa, que é a parte onde entra o som, e aí ele falou para mim, Débora, eu vou ligar o aparelho. E aí o fono, o Dr. Francisco, quando foi ligar, ele clicou e ele falou para mim, pá, pá, pá. E aí foi uma coisa assim, eu tô ouvindo. E quando eu falei eu tô ouvindo, eu ouvi a minha voz pela primeira vez. Aí eu tô ouvindo a minha voz. Eu tô ouvindo a minha voz. Aí ele, que bom. E aí começou uma série de frases e palavras, né, com a fono. E toda a equipe se emocionou, meu marido chorava, minha mãe chorava, porque foi uma coisa muito linda poder voltar a ouvir os sons, mesmo que de uma forma eletrônica, né? Mesmo que de uma forma não natural. Isso aqui é algo milagroso para mim, sabe? Todo dia a possibilidade de ouvir novos sons. E o principal, quando eu cheguei em casa, eu quis me concentrar, olhar para os meus filhos e ouvir a voz deles, né? Mesmo que um pouquinho diferente, mas ouvir a voz de vocês é algo milagroso para mim. Muito bom. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held